Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não poderia também deixar de me congratular com essa pleiade de novos senadores e senadoras que chegam a esta casa. Antevejo já que vieram mandados pela população, pelo povo indignado, mas cheio de esperanças. Eu sei que o Isalci, os nossos companheiros do Podemos, somente o nosso grande líder, Álvaro Dias, o nosso Stives, Cajuru e a Soraya, creio que nós vamos ter uma responsabilidade muito grande nesta casa. A renovação foi a maior da história desde o Senado da República. E isso foi uma manifestação do povo. E eu me lembro, quando eu vejo isso, o que dizia Manuel Castells, um grande sociólogo espanhol, no seu livro Redes de Indignação e Esperanças. Isso em 2013, quando uma turba de brasileiros em todas as grandes capitais ocuparam as ruas, as avenidas, no sinal de protesto contra o quadro então vigente em 2003. E esse Manuel Castells, que escreveu neste livro o 8º capítulo dele, que se encontrava aqui no Brasil, testemunhou o povo brasileiro indignado, mas de esperanças. E essa esperança desaguou 5 anos depois das eleições de outubro do ano próximo passado. E ele também, Manuel Castells, senhoras e senhores senadores, meu presidente Isalci, ele escreveu agora um livro pequeno, Manuel Castells, Ruptura. Ruptura. Ou seja, os estados nacionais do mundo, no entendimento dele, e meu também, estão em crise, como crise está o povo brasileiro. Então, quando ele fala em ruptura, é a ruptura desse grande fosso que separa o Estado e seus dirigentes do povo, da população, daquele que nós chamamos de nação ou povo politicamente organizado. Então, eu queria, antes de fazer meu pronunciamento, fazer minhas as palavras do nosso grande líder, Álvaro Dias, quando saudou aqui o nosso Stiglitz e também o nosso Eduardo Girão. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esta nova legislatura se inicia em um momento ímpar da nossa história. Ventos da mudança sopraram no país e promoveram uma guinada de natureza política, administrativa e ideológica. Assistimos ao espetáculo da democracia em um estado puro. O povo manifestou sua indignação. Falei desse instante em indignação, mas falei em esperança. O povo manifestou sua indignação, sua sede de mudança, e pela força do voto, tomou em suas mãos os seus destinos. Vivenciamos uma revolução pacífica e democrática, cujas armas empunhadas foram os títulos eleitorais de 117 milhões de eleitores que foram às urnas em outubro do ano passado. Os resultados deste movimento foram a eleição de Sua Excelência, o senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a montagem de uma equipe de governo com perfil eminentemente técnico e moralizador,
e a expressiva renovação ocorrida aqui no Congresso Nacional. Aqui foram 56 novos senadores, e dos 54, somente 8 retornaram a esta casa. Na Câmara, são 269 novos deputados, que corresponde a 52% de renovação. Aqui, como disse anteriormente, recebemos 46 novos senadores, uma renovação de 85% dos 54 cadeiras em disputa. E sua eleição para presidir o Senado da República, quando elegemos o senador Davi Alcolumbre, é uma prova inconteste que os representantes desta casa ouvimos as vozes das ruas e abrimos as janelas do Senado Federal para que os ventos da mudança aqui adentrassem e alcançassem a presidência desta casa. Senhor presidente, senhores senadores, feitas essas colocações, volto minha atenção ao assunto que tem despertado em todos os sentimentos de incredibilidade, de incredulidade e profunda tristeza, a tragédia da barragem de Regeiço do Vale do Brumadinho, com seu rastro de destruição e mortes, centenas de mortes. É assombroso que, como país, tenhamos aprendido nada com a lição dada por Mariana em 2015. Há tempos, venho alertando a sociedade e o poder público sobre o descaso histórico a que nossas barragens são condenadas. Aliás, sobre isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a primeira barragem construída pelo poder público do estado do Piauí, pelo DENOX, na época não era DENOX, era IFOX, Inspetoria de Obras Contas Secas, depois Inspetoria Federal, foi em 1911. 1911. 100 anos já decorreram. E essa barragem, chamada de Aldeias, no município de São Raimundo Nonato, no perímetro urbano, não recebeu ao longo de um século de construída um monitoramento, uma vistoria, uma fiscalização. Daí o descaso, o abandono e o tratamento irresponsável de todos os governantes com relação a esta questão de segurança de barragem. Em 2015, fiz viagem expedicionária para observar in loco a situação de 9 importantes barragens do Piauí. 2 aspectos saltam aos meus olhos: a crise hídrica que castiga o sertão e o abandono das barragens, muitas com graves problemas e sem monitoramento, e sem fiscalização e sem vistorias. Em dezembro passado, apresentei a esta casa o relatório de avaliação da Política Nacional de Segurança de Barragens, que desenvolvemos no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aqui do Senado da República. Para nós, senhor presidente, senhoras senadores, que trabalhamos na elaboração deste texto, que realizamos 2 audiências públicas, em Brasília, aqui no Distrito Federal, e uma outra em Teresina, capital do meu estado. E dói perceber que Brumadinho, como Mariana, não foi um caso fortuito, uma fatalidade. Ambas eram tragédias anunciadas,
foram resultados da negligência e da desídia. Senhor presidente, são novas Brumadinhos, novas Marianas, novas Algodões, com a barragem que rompeu em 2009 no estado do Piauí, numa roleta russa para se saber qual será a próxima a devastar o meio ambiente e assassinar mais brasileiros. Nosso diagnóstico é claro. O Brasil possui uma política nacional de segurança de barragens, pela Lei 12.334 de 2010, mas esta política é inócua. Isso reforça a necessidade de uma ação coordenada entre o Legislativo, esta Casa, o Congresso Nacional, Executivo e Judiciário, para que haja leis adequadas, fiscalização eficiente e responsabilização legal. Nosso relatório, meu estimado presidente Isalci Lucas, foi apresentado na Comissão de Desenvolvimento Regional no dia 12 de dezembro do ano passado. Mal podíamos supor que em tão pouco tempo seríamos confirmados pela história. Alertávamos que o risco de novas tragédias eram iminentes e perguntávamos quantas Marianas seriam necessárias para que o Estado brasileiro cumprisse o seu papel, para que as empresas assumissem suas responsabilidades, para que os direitos das populações atingidas fossem preservados. Os elementos que ali apontamos, naquele relatório da Comissão de Desenvolvimento Regional, que elegeu por proposição nossa, o ano de 2018, o tema para discussão naquela comissão é exatamente segurança de barragens. Esse foi o grande tema de discussão na comissão que Vossa Excelência Isalci vai presidir a partir dessa legislatura, no início dessa legislatura. Os pontos fundamentais desse relatório são os seguintes: as dificuldades na elaboração precisam ser incorporadas à discussão que vem à tona. As dificuldades na elaboração dos planos de segurança e dos planos de emergência, a insuficiência das ações corretivas, a imprecisão na quantificação e orçamentação dos serviços de manutenção e recuperação. Isso não existe. Em todos os orçamentos podem vasculhar que não exigem recursos para as 31 instituições públicas, federais e estaduais responsáveis pela fiscalização, ou monitoramento, ou vistoria dessas barragens. A inconsistência nos critérios de classificação, a escassez de recursos, me referi há poucos instantes, para recuperação e manutenção, a necessidade de mais agentes públicos e maior capacitação. Vejo aqui minha nobre e nobre senadores, meu presidente Isalci. A recém-criada Agência Nacional de Mineração, que substituiu o DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, vejam, tem hoje 34 técnicos para fazer a fiscalização, monitoramento ou vistoria de, tomando um exemplo, essas duas catástrofes de Minas Gerais, 34 técnicos para fiscalizar, monitorar 790 barragens de rejeitos minerais. 34 técnicos. Quer dizer, é humanamente impossível uma agência recentemente criada, que nasceu de uma instituição natimorta, que era do Departamento Nacional de Produção Mineral. E veja
que é um setor, é uma área da mais alta relevância para o Brasil, dado a receita que gera todos os anos. Ou seja, um Estado que peca por omissão, um Estado que tem que ser reinventado, isso eu tenho falado muito. Esse Estado que está aí, meu nobre presidente, meus estimados senadores, esgotou, está numa crise profunda, e é esta casa, dentro da Constituição, a responsável pela reinvenção ou pela nova ordem do Estado brasileiro, e dentro da crise do Estado se insere a mais séria, quer dizer, a mais gritante no Estado do momento, que é o novo Pacto Federativo. Os Estados brasileiros, os Estados membros da Federação, todos, eu ouvi há poucos instantes, até o Mário Mota fazer aqui um retrato, uma radiografia, que é de Roraima, mas é do Brasil. Todos os estados estão em dificuldades. Se São Paulo se sobressai, São Paulo é um grande estado devedor à nação, quer dizer, à União. O Rio, lembro-me, meu nobre presidente, do líder do Podemos, Álvaro Dias, ex-governador. Eu não sou tão velhinho, não. Me chamam de velhinho. Mas em 63, passagem por o estado do Rio de Janeiro, eu sempre repito isso, eu vi o Carlos Werneck de Lacerda, então governador do estado da Guanabara, cidade-estado, alertar a nação, o Brasil e aos cariocas, que nascia e estava em efervescência e crescendo dos morros do Rio de Janeiro, naquela época, há 55 anos, um Estado paralelo ao Estado democrático de direito. Nascia dos morros do Rio de Janeiro, no morro do Rio de Janeiro, um Estado paralelo. E nós vimos com a intervenção, a vida no ano passado, a União tinha que ter uma resposta, como está tendo e dando uma resposta na cidade de Fortaleza, como fez na cidade de Natal do nosso nobre, estimado e grande senador Stevenson, lá em Natal. Mas nós temos uma responsabilidade. Quando eu veio aqui, no dia da posse da eleição do nosso Davi Alcolumbre, eu vi no semblante seu, Stevenson, deles dois que estão ali, do Girão e da Soraya, vi no semblante deles e dos demais senadores que vocês estão vindo aqui nesse momento, no momento de um fenômeno político eleitoral, que foi inexoravelmente o resultado das eleições passadas, que exteriorizou-se aqui nesta casa com uma grande mudança. Vi a obstinação, a determinação, o espírito de luta do nosso companheiro Davi Alcolumbre. Final de novembro, princípio de dezembro, e foi a luta. E o resultado nós tivemos, houve uma mudança. Daí eu antever, quer dizer, a qualificação desta casa, através das novas lideranças, dos novos senadores e senadoras que aqui vieram pela vontade, pela manifestação do povo brasileiro. Nós não podemos frustrar essa esperança. Aí eu ter me referido àquele livro, ao que aconteceu na Espanha e em muitos estados. Redes de indignação, mas de esperança. É isso que nós, sobretudo aqui eu vejo o líder do Podemos, essa é a nossa missão. Como um novo partido, que hoje tem, para a felicidade de todos nós, 6 excelentes, aliás, 8 senadores, dos quais tem uma mulher, a nossa querida e estimada Rose de Freitas. Portanto, dando continuidade ao meu pronunciamento... Permite, senador Eumano, uma parte. Conceda a Vossa Excelência, nosso líder. Grande senador Eumano,
Primeiramente, para cumprimentá-lo e desejar uma nova legislatura profícua, como tem sido em toda a sua trajetória política, de trabalho, de dedicação, de idealismo, de doação à causa maior do povo brasileiro. Logo no início, quando Vossa Excelência usou a palavra ruptura, Vossa Excelência pregou a refundação da República. O discurso de Vossa Excelência é na direção da reinvenção ou da reestruturação, e que eu denomino de refundação da República, porque há esse divórcio entre o Estado brasileiro e a sociedade. E Vossa Excelência aborda, ao final, com sugestões importantes, a questão de Brumadinho, de Mariana. Enfim, fala das tragédias. Nós afirmamos sempre que há tragédias que são imprevisíveis. Tsunami, nevascas, terremotos, furacões, são fenômenos da natureza imprevisíveis, incontroláveis, o ser humano não administra. Mas há tragédias que resultam da omissão, da leniência, da incompetência, da irresponsabilidade pública e até mesmo da corrupção. Por isso, uma CPI está prestes a ser instalada nesta casa. Ela é importante não só para a investigação, que já deve estar sendo realizada pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, porque trata-se de assassinato em massa, trata-se de crime doloso. Não se fale que trata-se de fenômeno da natureza, o rompimento de uma barragem. Trata-se, sim, de um crime doloso, que jogou no mar de lama seres humanos que perderam as suas vidas, promovendo a infelicidade de inúmeras famílias. Só no caso de Brumadinho, mais de 300 famílias foram alcançadas por esse infortúnio. Portanto, Vossa Excelência começa bem essa legislatura abordando uma questão essencial. E esta CPI terá a responsabilidade de propor, não apenas de estimular a investigação que já realiza o Ministério Público e a Polícia Federal, mas de propor uma nova legislação mais rigorosa. E é bom sempre dizer que não basta a legislação, é preciso a autoridade se impor, é preciso competência de gestão, é preciso responsabilidade pública e cumprimento da legislação. Por isso, parabéns a Vossa Excelência pelas ideias expostas, pelas sugestões, que já é uma sinalização para o que devemos, numa CPI aqui nesta casa, buscar como proposta de legislação nova para esta área. Parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço boa parte do nosso grande líder do Podemos, e foi exatamente, meu nobre companheiro Álvaro Dias, o discurso de Vossa Excelência. Como Vossa Excelência tem se havido aqui nesta casa durante, está agora no 4º mandato de senador, que Vossa Excelência tem insistido através de projetos de lei dentro de princípios éticos e morais. Vossa Excelência, que vem e foi governador do Paraná, e de lá iniciou ou pipocou neste país a esperança de uma nova ordem do Estado brasileiro. Eu vi, senhor presidente, meus nobres senadores, o que foi a luta do juiz de primeiro grau iniciar uma grande revolução deste país. Eu não chamo Operação Lava Jato, eu chamo Revolução da Toga. Uma nova geração de juízes e magistrados federais, de novos procuradores da República, uma nova geração de procuradores, uma nova geração
de agentes e policiais da Polícia Federal, como também uma nova geração da inteligência da Receita Federal. Ali, desta casa funcionando, o judiciário funcionando, surge uma revolução, que eu chamo a Revolução da Toga. Senhor presidente, meus estimados senadores, eu nunca vi neste país, ao longo dos meus mais de 70 anos, poderosos presos, políticos poderosos, empresários poderosos, e vi pela coragem e determinação de um magistrado de primeiro grau iniciar esse processo revolucionário que tanto fizeram para abortá-la, para destruí-la. No meu entendimento, meu nobre presidente, meus estimados senadores, isso é uma coisa inusitada na história deste país. E eu sei que essa nova geração de senadores que vieram qualificar esta Casa da Federação, tão jovens, e diz que é uma casa de senadores de cabelos grisalhos, velhinhos, mas não, é uma nova geração. Eu vejo, presidente, Zalci, é um senador jovem, vejo ali todos que estão aí, e eu sou conhecido no Piauí, eleito como velhinho trabalhador, não é velhinho não, velhinho. Mas sabe por quê? Nós, no exercício do mandato de prefeito de Teresina, nós trabalhamos. Eu não fui prefeito de minha capital, eu fui um mestre de obra da capital, eu fui um cuidador de gente. Ser prefeito, que exerce um cargo público, é cuidar de pessoas, é cuidar de gente. E isso me deu a oportunidade de vir para cá, para esta casa. Então, senhor presidente, eu antevejo uma grande legislatura com os novos senadores e senadoras que aqui chegam. Veja aqui o meu querido o Stevenson, do Rio Grande do Norte, o nosso querido Girão, ali do Ceará, meu Ceará, nasci no Ceará, mas eu sou piauiense. Eu vim 3 anos de Ceará e 52 de Piauí, já sou piauiense mesmo, de coração. Não é? E vejo aqui o Cajuru, ali da nossa Goiás, não é? Aqui também de Minas, mas hoje é um brasiliense. Então, nós temos que nos dar as mãos. Nós temos que nos colocar acima dos partidos, das convicções político-ideológicas, porque nós temos um compromisso com o Brasil. Nós somos um grande país, um país rico, mas, lamentavelmente, meu nobre presidente, nós não colocamos esta riqueza a serviço, quer dizer, nas mãos do povo. Somos um país desigual, onde a pobreza, a miséria ainda paira em todos os cantos e recantos do Brasil. Mas, senhor presidente, eu só concluí aqui o meu pronunciamento, me referindo às tragédias, Mariano, Brumadinho, meu grande presidente, Davi Alcolumbre. Que alegria tê-lo aqui nesta casa. O presidente agora vai assumir. Mas eu queria continuar o meu rápido pronunciamento. Agora eu vou concluir. Então, esta tragédia tem duas faces. A primeira, voltada para o passado, que é a face da indignação, do luto, da vergonha, que exige identificação e punição exemplares dos culpados. Como disse aqui o nosso grande líder Álvaro Dias, aquilo foi um crime doloso e não culposo. E só cumprimentar
os nossos visitantes, que sejam bem-vindos a esta casa, que é a Casa da Federação. São de onde? Onde? Vários estados. Tem alguém do Piauí? Paraíba? Paraná, Rio Grande do Sul, grande estado, que tem um grande representante, que é o nosso Álvaro Dias. Brasília, nossa querida Brasília. Aqui Brasília é também nordestina, né? Essa cidade foi construída por nós, nordestinos. Não é? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Repito, a face da responsabilidade das iniciativas para impedir futuras tragédias, essa, senhor presidente, essa responsabilidade está em cada um de nós, em cada um dos cantos desta praça dos três poderes. É o judiciário, o legislativo e o executivo. A lama de Brumadinho, a lama de Mariana, vai muito além das mortes, digo melhor, áreas devastadas e rios contaminados. A lama invadiu o poder executivo, senhor presidente. A lama invadiu o poder executivo, onde agentes públicos constatam estupefatos que, no mínimo, foram lenientes com falhas de projeto, de construção e de operação nas barragens. A lama também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a lama também está no Poder Judiciário, incapaz de identificar e punir os culpados. Até hoje, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, até hoje, ninguém foi preso pelo rompimento da barragem de Mariana. Ninguém foi preso. Há 3 anos, hoje, nenhuma indenização em Mariana foi paga. E, do outro lado, senhor presidente, de outra parte também, a lama atinge ainda este Congresso Nacional. A lama atinge este Congresso Nacional. Nós não fomos capazes de votar em 2 anos. Em 2 anos nós não fomos capazes de votar o projeto de lei de número 224 de 2016, do nosso grande senador Ricardo Ferraço, lá do Espírito Santo, o grande estado assolado por Mariana, pelo aquele desastre, a catástrofe de Mariana, que poluiu todo o Rio Doce, que não é mais doce, não há pesca, não há agricultura, é uma devastação total. Há 3 anos. O senador Ricardo Ferraço, que endurecia esse projeto do Ricardo Ferraço, 224, que nós pedimos agora, com assinatura de mais de 30 senadores, para desarquivá-lo e voltarmos a ter uma discussão aqui, partindo de uma obra-prima, porque é fruto de uma comissão especial, esse projeto 224 arquivado. Mas todos nós já pedimos à mesa e à presidência desta casa o desarquivamento. É exatamente isso que eu me refiro. Já protocolei o pedido de desarquivamento desse importante projeto, com o apoio de dezenas de senadores, e espero que esta casa faça uma célere revisão e aprovação dessa matéria. Depois desse desastre, senhor presidente, o eventual rompimento de outra barragem jamais será tolerado pela sociedade brasileira. Senador Elmano, o senhor me permite uma parte? Pois não, Eduardo Girão, senador. Em primeiro lugar, eu queria dizer a Vossa Excelência como o senhor foi feliz, está sendo feliz nesse discurso.
que o senhor está colocando aí é a mais pura verdade. Essas analogias que o senhor está fazendo, Vossa Excelência está fazendo, da questão da lama da barragem de Mariana, da lama da barragem de Brumadinho, com esses crimes, tragédias, crime, com a lama do Executivo, com a lama do Judiciário, com a lama do Legislativo, é muito simbólico. O senhor está muito inspirado nesse seu pronunciamento. Eu penso exatamente como o senhor. Eu acredito que desde aquele rompimento que houve em Mariana, aquela tragédia, que até hoje as famílias estão esperando a justiça. Estão esperando, tem gente que até hoje está desprovido materialmente, porque perdeu entes queridos. Isso aí é algo que não tem preço, né? Que é irrecuperável, uma vida humana, mas tem pessoas que até hoje não tiveram um retorno, uma compensação material pelaquela tragédia, que também foi um crime. E naquele momento me veio algo à mente, que eu queria externar pela primeira vez, publicamente, senador Cajuru, que me toca a alma, porque quando houve aquele rompimento lá em Mariana, aquela tragédia, você lembra bem que aconteceu em Minas Gerais, e na época a gente tinha presidente do Brasil, era Dilma Rousseff, tem uma história com Minas, saiu ali de um centro, perto de um centro histórico do Brasil, que é Ouro Preto, Mariana, olha a simbologia disso, vem descendo a lama da corrupção e chegou no Espírito Santo. Você vê que o encontro com o mar foi no Espírito Santo, né? Então, logo depois, teve um impeachment, coincidências ou não, houve, eu vejo isso como algo divino que aconteceu, um recado do alto. E eu estava um dia desse me perguntando, semana passada, poxa, o que aconteceu em Brumadinho? De novo, em Minas Gerais. Isso tem um recado direto, que é para a gente agir dessa vez, né? Para que todos os poderes envolvidos, eles se despertem sobre o que está acontecendo. E no meu ponto de vista, tem a ver com corrupção. Tá claro, o senhor foi muito feliz, só lhe fazendo uma parte, o senhor foi muito feliz quando fez esse link aí da lama com as distorções que acontecem nos diversos poderes hoje do Brasil, e que as vísceras estão aí, está tudo aberto, a gente está podendo sentir o cheiro, né? Ver, e vamos poder agir nessa legislatura. Então eu queria lhe parabenizar pelo seu discurso, quero uma cópia desse seu discurso, né? Porque é um discurso histórico, e dizer que eu lhe admiro não de hoje. O senhor é da minha terra, do Ceará, sei que foi novinho para o Piauí, eu sou piauiense. Que é piauiense, mas o senhor nasceu numa terra abençoada, que foi em Lavras da Mangabeira. Ele é de Lavras da Mangabeira, uma terra que já gerou até um presidente do Senado, exatamente, né? O Nício Oliveira. E o senador como o senhor, um homem íntegro, correto, um homem de boa convivência, harmonioso, que sempre está à disposição para trabalhar, para se dedicar na casa de segunda a sexta-feira aqui, se dedicando. Parabéns, que Deus te abençoe e te ilumine nesse novo mandato, nesse novo trabalho que ora se inicia nessa casa. Sensibilizado, eu agradeço a parte do meu nobre conterrâneo Eduardo Girão. Senador Romano, permita-me rapidamente. Concedo a palavra do nobre estimado senador. Eu, como jornalista que fui, e hoje até agora não consegue sair da minha mente, o irmão Ricardo Boechat, falecido de forma trágica, e fui lá pedir desculpas
ao querido presidente Isalci, mas vou esperá-lo pelo menos um pouco de seu pronunciamento e vou conseguir um avião para chegar até São Paulo, para abraçar a família Boechat. Mas, como o senhor falou aí, o velhinho, né? Então, o senhor falou o velhinho, né? Velhinho. É velhinho. Então, aí eu me lembrei... Mas sou novinho também. Eu me lembrei mais uma vez do Ricardo Boechat, quando ele falava de um narrador da Bandeirantes, onde ele trabalhou, né? Que era o Fiore Gilhote, narrador esportivo, que dizia assim: o velhinho de Bento Gonçalves é fogo, torcida brasileira. Então, a forma de te homenagear, e rindo um pouco, mas lembrando do Ricardo Boechat, tivesse vivo ele hoje, após ouvir o seu pronunciamento, ele só definiria o que Vossa Excelência colocou com um título: Operação Lama Jato. Parabéns. Agradeço a parte de Vossa Excelência, que Deus o abrace, ilumine e receba o nosso imortal jornalista. Então, senhor presidente, eu queria, já que o nosso presidente de ofício assumiu, eu queria só concluir as minhas palavras, fugindo um pouco do tema, fazendo um apelo. Aliás, reiterando um apelo que eu fiz a semana passada. Primeiro, no sentido de desarquivar o projeto 224 de iniciativa do nosso saudoso senador Ricardo Ferraz, que trata exclusivamente e aperfeiçoa a legislação, ou seja, a Lei 12.334 de 2010, tornando-a mais rígida, mais eficiente do que a sociedade brasileira está reclamando hoje. Ou seja, uma legislação moderna que busque evitar catástrofes como essa que nós estamos vivenciando. E o outro, aliás, sobre isso, senhor presidente, meus nobres e estimados senadores, o Brasil, o Estado brasileiro, o Estado, instituição, age como bombeiro, isso eu já disse anteriormente aqui. Quando é que o bombeiro militar, ele age? É depois que a catástrofe acontece. O desastre acontece, aí age o bombeiro. O Estado tem que agir como planejador. O Estado tem que prever o que pode acontecer. Ou seja, tem que agir não como bombeiro em si, como planejador, através de políticas públicas que não concluam uma obra e abandonem, como as estradas, as pontes, os viadutos, os aeroportos e portos deste país. Não há uma preocupação do Estado brasileiro, através dos ministérios específicos, dos órgãos específicos para determinadas áreas, ter essa preocupação com a previsibilidade. Daí porque vamos continuar inexoravelmente com essas catástrofes. São 70 mil barragens nesse país. 70 mil, aliás, só estão cadastradas 24.092 na ANA, na Agência Nacional de Águas. E na Agência Nacional de Mineração, nós temos barragens, 790 barragens. E não há política de prevenção, de monitoramento, etc., que eu já repeti isso. Senhor presidente, e a última coisa, o apelo que eu faço a Vossa Excelência, porque é um problema gravíssimo no nosso país, diz respeito à segurança pública, à insegurança pública. E nós apresentamos um projeto de resolução em 2017, que através da mesa diretora cria uma comissão permanente de segurança pública aqui no Senado. A Câmara já tem há muito tempo a sua comissão permanente de segurança pública. E esta casa que compete as questões relacionadas ao Estado instituição. Eu falo instituição, é a União, quer dizer, o Estado Nacional, mas os Estados Federados e esta aqui, o Distrito Federal, que pela Constituição é realmente da competência dos Estados os problemas relacionados à segurança pública, que hoje é inaceitável. Então, eu proponho, eu reitero aqui a Vossa Excelência, o nosso
nobre presidente Davi Alcolumbre, que estude ou mande fazer esse nosso requerimento, um projeto de resolução da mesa diretora, no sentido de nós criarmos e instalarmos aqui uma comissão permanente para tratar da questão relacionada à segurança pública, à política carcerária deste país. Creio que é uma competência nossa tratar dessa questão. E eu agradeço a atenção do Isalci e fazendo esse apelo à nova mesa diretora com relação a esses dois pedidos de interesse, no meu entendimento, do Brasil, do Estado brasileiro, mas, sobretudo, da nossa sociedade. Obrigado, senhor presidente. Senador Elmano, o requerimento de desarquivamento da matéria que Vossa Excelência solicita na tribuna constará da pauta de amanhã da nossa sessão deliberativa. Determina a Secretaria que inclua na pauta o requerimento do senador Elmano Ferri de desarquivamento da tramitação da matéria. Estou satisfeitíssimo, senhor presidente, com essa sua determinação. Aliás, tem agido dessa forma aqui. Essas coisas estão sendo muito aceleradas, que é a aspiração dos nossos novos senadores e senadoras. Eu agradeço a gentileza de Vossa Excelência.